O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, para nossa alegria, mais uma vez conosco, Sueli Calda-Schuber. Como vai, Sueli? Tudo bem, desejo também que todos os telespectadores estejam bem. Sueli, hoje a gente gostaria de comentar com você, é um assunto que você conhece bem, a mediunidade e o livro dos médiuns. Em 1861, ele foi lançado em Paris, não é? Na França. É o segundo livro da codificação kardeciana. E Allan Kardec, quando escreveu o livro dos médiuns, ele o fez visando ajudar aqueles que, portadores da mediunidade, da faculdade mediúnica, não tinham ainda, até aquele momento, um roteiro, alguma coisa que pudesse expressar a importância da prática mediúnica e também como nortear esta prática, como realizá-la, a melhor forma, apresentando ainda os perigos, os cuidados que são necessários, porque os médiuns até então não tinham assim uma noção de como equilibrar essa faculdade. E o livro dos médiuns tem essa possibilidade dessa orientação e com isso fazendo com que a prática mediúnica seja orientada de forma correta e trazendo benefícios para a própria pessoa e para a humanidade de maneira geral. Existe ação de encarnados sobre espíritos desencarnados, ação mental, ou de encarnados para encarnados também? Em termos de obsessão, como obsessão? Claro, existe. Uma pessoa, porque nós todos somos espíritos, se estamos momentaneamente revestindo um corpo de carne, um corpo físico, isso não tira de nós a condição espiritual, continuamos sendo espíritos. Uma pessoa aqui no plano terreno, vamos dizer assim, tem raiva de alguém, não é? Essa pessoa morre. Então, aquele que ficou aqui no plano terreno pode mentalmente começar o tempo todo a endereçar para a tal criatura, agora espírito, pensamentos de ódio, de rancor, querendo muitas coisas erradas para ela, né? Muitas coisas que ela fosse cada vez mais infeliz. Então, pode atingir este espírito se ele não estiver numa posição espiritual melhor. Mas existe uma outra faceta por amor. Às vezes, um casal, uma pessoa, um ente querido dessa pessoa parte para o mundo espiritual, morreu, como a pessoa diz. Aí ela fica inconformada pela morte do filho, do parente, do ente querido e começa a chamá-lo. E começa a querer que ele esteja perto, começa a querer ver este espírito. Ou então por herança também. Não deixou a herança que eu queria, deu mais para um irmão, para uma outra pessoa. E aí começa aquela guerra mental em direção àquele desencarnado. E aí pode prejudicá-lo. E o encarnado começa a sentir, porque tudo é vibração, tudo é pensamento. Nós temos uma força mental da qual nós não temos ideia. A nossa força mental é algo assim incrível e que nós estamos agora começando a perceber isso. Então quer dizer que, por exemplo, a gente vê muitos casos de pessoas falando: ai, meu ente querido morreu, não sei o quê. A pessoa pode acabar, de uma certa forma, prejudicando a continuidade da caminhada evolutiva desse ente que desencarnou? Perfeitamente. Porque se esse pensamento é constante e se esse pensamento de alguma maneira está atingindo esse desencarnado, que é o alvo dos pensamentos, pode prejudicar, a não ser que ele seja um espírito mais evoluído. Se ele for um espírito que já tem uma certa evolução, ele fica num plano vibratório, mental, que isso não atinge no sentido de prejudicar a sua caminhada evolutiva, embora que ele possa se entristecer com isso, sentir que esses familiares, essas pessoas deveriam mudar de forma de pensamento, essa coisa toda, mas se não for espírito com uma certa evolução, vai ser prejudicado sim, porque fica também numa espécie de teia mental.
E essa teia mental o prende, o prejudica, até que ele consiga, então, sair desse campo mental. Se desvencilhar, né? Desvencilhar. Sueli, existe uma questão que muitas pessoas não entendem bem, né? Precisamos, eu acho que seria interessante a gente esclarecer. No caso de possessão, né, que o livro dos médiuns aborda, o espírito que quer tomar posse, acaba tomando posse, vamos dizer assim, do corpo da pessoa? A própria palavra dá essa ideia, né? Possessão tomou posse. A pessoa está possuída, como se diz, né? Olha, às vezes há essa ideia que este espírito malévolo, esse espírito do mal, entra dentro do corpo da pessoa. Mas a pessoa é um espírito que é dona daquele corpo. Ela pode estar tão, assim, devendo tanto, porque às vezes há uma dívida do passado entre este que é o alvo dessa perseguição e aquele que está perseguindo. E com isso, o que acontece com este que deve? Ele fica vulnerável. Ele não tem muito recurso de defesa pessoal porque não adquiriu ainda. E ele pode dar campo a que este espírito que quer dominá-lo, subjugá-lo, consiga isso, mas é uma possessão mental. E sendo uma possessão mental, ela passa a ser também física, porque dominando a mente, induz a criatura a proceder da forma que ele quer, o que está, ali no caso, assediando, o que está perseguindo. E por isso dá uma ideia, esse domínio acontece então muito próximo do espírito obsessor que está fazendo esta vingança e a vítima. Então ela não tem mais assim força de vontade. E ela obedece ao comando do espírito, da ideia que o espírito dominou o seu corpo, não é? Então essa é a possessão, dentro desse aspecto que o espiritismo explica. Kardec fala sobre a possessão com mais detalhes no livro A Gênese, no capítulo 14 do livro A Gênese, quando ele vai então detalhar essa questão da possessão, mas ele também aborda em O Livro dos Médiuns. E você poderia, dentro dos seus estudos, dizer se esse tipo de ação dos espíritos é confundido às vezes por pessoas como depressão? Pode ser confundido com muitas coisas, né? Com enfermidades, inclusive. O espírito que domina dessa maneira, esses espíritos, nós temos que lembrar que eles são muito ardilosos, eles são inteligentes, nós não podemos subestimá-los. Então, esse domínio mental deles chega a um ponto de estar vampirizando as energias da pessoa, estar tirando, o aspecto que eu quero dizer é esse, ele está usufruindo daquelas energias da pessoa, sugando as energias, e a pessoa fica muito combalida, ou então pode ficar muito furiosa também, se for o caso do propósito do espírito. E pode ser, então, essa criatura passar por enfermidades diversas. E você citou a depressão. Pode acontecer. Não vamos dizer que os casos de depressão são casos de possessão. Lá um ou outro pode ser assim. Não é? O tratamento hoje da depressão é um tratamento já bastante avançado, não é? Dentro da medicina atual, existem muitos recursos para ajudar as pessoas, e especialmente o espiritismo, que apresenta recursos de ordem espiritual para ajudar pessoas com depressão e com qualquer enfermidade. Agora, é uma coisa engraçada que certas linhas de pensamento, conforme se expressam, parece que só existe espíritos ruins, né, à nossa volta. Mas existem também espíritos bons, Sueli? Bem lembrado, vamos falar das coisas boas, né? Não vamos ficar só falando desse lado negativo. Nós temos conosco, primeiramente, o anjo da guarda, como diz a própria Igreja Católica, outros ramos do cristianismo, que o Espiritismo reconhece. Nós temos o espírito protetor, chamado de anjo da guarda, anjo guardião, que nome tenha. Existe aquele espírito que, desde que a criatura reencarna, vai ajudá-la. Vai procurar de todas as formas trazer bons pensamentos para a pessoa, livrá-la de alguma coisa nesse campo mental. Não invade a criatura no seu livre-arbítrio. Não há nenhuma coisa assim de estar invadindo o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem a sua escolha pessoal. Mas o espírito protetor, o anjo da guarda, vai dar ideias.
vai lançar ideias, é aquela voz da consciência que muitas vezes a pessoa sente, parece que tem alguém falando alguma coisa. Entre parênteses, não confundir com processos patológicos, né? Como existe, né, a esquizofrenia, por exemplo, fechando parênteses. São ideias que esses bons espíritos induzem, trazem para o seu protegido. E também ajudam, não é, nas enfermidades, protegendo em situações difíceis. Eles estão sempre amparando, cuidando de nós. Agora, nós devemos procurar sintonizar com eles, porque às vezes a pessoa fica tão voltada para as coisas negativas. Tem pessoas que acham assim, todo mundo tem inveja de mim. Ela pensa que ela é o centro do universo, que todo mundo pensa mal dela, ou que todo mundo está com inveja e ela está submetida àquela inveja geral, os vizinhos, os parentes, são os parentes, todo mundo. Mas não é assim. Então, nós temos que nos ligar a esse bom espírito. E além desse, nós temos os familiares, aqueles que nos amaram quando aqui na Terra e que desencarnam. Eles continuam do lado de lá querendo o nosso bem, querendo proteger, querendo ajudar. Então devemos orar. Aliás, é bom dizer que a defesa que o ser humano tem em relação a espíritos malfazejos, espíritos do mal, é a prece. Quando nós fazemos prece do fundo da alma, não é uma prece decorada, é uma prece que sai de dentro do nosso mundo íntimo, uma prece de socorro, um pedido de socorro. Esses bons espíritos acodem, ajudam, protegem, amparam. Então temos que lembrar disso, não é? E quando nascemos, eles estão ali. E quando desencarnamos, eles também estão. Vamos fazer por onde sintonizarmos com eles. É mais ou menos como um desenho animado, às vezes, tem um espíritozinho que fala uma coisa boa e tem aquele do diabinho que fica falando aqui no ouvido. Mas a gente precisa saber para quem a gente dá ouvido, né, Sueli? Para quem a gente dá ouvido, para quem nós estamos dando assim, a receptividade. Vamos atender ao lado negativo ou ao lado positivo. Mas há uma coisa curiosa, não é, Coelho? É que as pessoas preferem muitas vezes o lado negativo. Infelizmente, né? Jesus denominou de porta larga da perdição. Existe a porta estreita, que é a porta correta, do caminho certo, mas essa exige sacrifícios, exige disciplina. E a porta da perdição, a porta dos vícios, a porta dos prazeres, em que a pessoa se deixa levar sem ter um mínimo de responsabilidade. E aí, nesse caso, ela vai entrar em sintonia com espíritos assim. Espíritos do vício, espíritos que querem realizar maldades. Então, às vezes fala assim, fulano é do bem. O outro fulano lá não é. Às vezes acha assim, o bem é monótono. Dizem até numa brincadeira, né, assim, que o céu é monótono e que o inferno é que é animado. Então, a pessoa prefere o inferno, porque lá no inferno tem coisa para fazer e no céu não tem nada. Só que, na realidade, são cidades espirituais, é o mundo espiritual, afinal de contas, que é a grande descoberta desse milênio. Tá, e isso tudo está relacionado com as tentações, né, Sueli? Como é que a gente resiste a esse tipo de tentação, de intuição, muitas vezes? Tentação é tão assim, de caráter universal, que Jesus colocou na prece do Pai Nosso. Quando ele está pedindo, ensinando aos discípulos e a toda a humanidade como orar, Jesus vai dizer, naquele momento final da oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentações. Porque a tentação existe, mas ela existe dentro de nós. A vontade de fazer algo errado, algo proibido, algo que a gente sabe que faz mal, algo que nós sabemos que vai nos prejudicar e prejudicar o próximo. Mas aí a gente sucumbe à tentação. Como que nós vamos resistir à tentação? Olha a prece do Pai Nosso, pedindo ao Pai do Céu, a Deus, não nos deixeis cair em tentação. Vigilância, não é? Temos que vigiar, como Jesus também ensinou, vigiai e orai, para não cair em tentação. Exatamente isso. Todo ser humano tem tentação de alguma coisa. Nós trazemos isso do passado, trazemos isso conosco, não é? A vontade de fazer algo que achamos que é um prazer, que vai nos dar uma alegria muito grande, esquecido que depois vem o resultado. Ação e reação, lei de causa e efeito também. Então, fazer o bem, orar, não é? Manter o pensamento em situações mentais mais positivas, eu quero dizer assim também, altruísticas, não é? Propósitos altruísticos. Isso é muito bom.
trabalhar pelo bem do próximo. Sueli, muito obrigado pela tua que presença agradeço, mais muito uma obrigada. vez. Esperamos contar com você outras vezes aqui no Transição. Para nós é uma alegria. Obrigada. E os nossos amigos de casa, a gente espera encontrá-los no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.